Fundação Futura, a gente viu um pouco dela lá no filme do Quarteto Fantástico Primeiros Passos, algo que não foi tão bem explicado assim, mas que também nos quadrinhos ela é algo que praticamente é uma ajuda para a humanidade inteira. E hoje, graças a vocês que estão sugerindo aqui nos comentários, eu vou fazer um vídeo sobre a Fundação Futuro, contando tudo sobre ela. Então, já de antemão, já deixa o like aqui no canal e se inscreva caso você for novo. E também, caso você queira dar uma sugestão, comentem aí nos comentários, beleza? Então, vamos lá falar aqui sobre a Fundação Futuro. A gente sabe que Reed Richards sempre acreditou que os heróis não bastam. Salvar o mundo uma ou outra vez não resolve os problemas de fundo. Foi por isso que ele criou a Fundação Futuro, reunindo as mentes mais brilhantes da Terra e além para garantir que o amanhã seja melhor que hoje. Então, a gente vê claramente que Reed, nessa vontade dele de ajudar a humanidade, de fazer com que a humanidade evolua, ele decidiu criar a Fundação Futuro e reuniu as melhores mentes. Só que como tudo isso começou? E a Fundação Futuro ela foi criada lá na fase do Jonathan Hickman, do Quarteto Fantástico, que inclusive hoje em dia, aqui no Brasil, foi publicado nos 2 ônibus que tem a fase completa do Jonathan Hickman. E basicamente o Reed, como eu falei, ele criou isso pensando no amanhã. Valéria, que ela tem uma mente assim, brilhante, tão brilhante quanto a dele, ele decidiu criar um grupo de jovens para que esses jovens pudessem se desenvolver e pudessem ajudar a humanidade. E a gente sabe, né, os membros do Quarteto Fantástico originais, Reed Richards, Susan Storm, o Ben Green e o Johnny Storm, eles são os membros originais e eles participaram sim uma breve da Fundação Futuro, só que a Fundação Futuro teve outros membros e um deles provavelmente vocês já sabem, se vocês acompanham o vídeo, vocês viram um vídeo em que eu falei sobre o Homem-Aranha no Quarteto Fantástico. Então sim, o Homem-Aranha ele já foi membro também da Fundação Futuro. E também a gente tem uma parte um pouco mais juvenil do grupo, né, que começaria pela Valéria, que ela era responsável por coordenar os projetos com frieza e lógica. Então, a Valéria ela é aquela pessoa que pensava em todos os planos, em todos os projetos que a Fundação Futuro tinha. A gente tem o Franklin Richards, que basicamente, né, é um deus, né, como eu falei aqui no vídeo de origem dele. A gente tem o Alex Power, que ele é líder do Power Pack, e ele foi recrutado pelo Reed como um jovem como um mentor, na verdade, né, para as outras crianças. Art Magics e Lick, que são 2 mutantes, que eles têm habilidades psíquicas e de supressão de poderes. Temos o Bentley 23, o clone do vilão Cabeça de Ovo, ou The Wizard, é como você preferir chamar. Ele é um rebelde, né, meio revoltadinho, só que ele também é um super gênio. Tem o Dragon Man, que é um robô voador com forma de dragão, e ele tem programação e consciência própria. E nós temos também os Moloides e alguns jovens inumanos. Os Moloides, para quem não sabe, que são aqueles mutantes lá dos X-Men que eles acabam vivendo debaixo da Terra. Assim, a gente também deve a tudo isso, a Fundação Futuro, essa fase do Jonathan Hickman, que depois da fase chamada Tree, o Johnny Storm ele morre. E por conta disso que o Reed ele decide criar a Fundação Futuro. Então a Fundação Futuro não é nada mais nada menos do que até mesmo uma própria homenagem ao seu cunhado Johnny Storm. A Fundação Futuro, claro, eles tiveram grandes feitos na Terra. A primeira deles foi salvar o multiverso. Em Guerras Secretas, após a vitória do Senhor Fantástico contra o Victor Von Doom, ele, juntamente com o Franklin, a Valéria e a Sue, eles decidem recriar todo o multiverso, né, da maneira como ele deveria ser e não da maneira como o Victor Von Doom ele criou. Além disso, a Fundação começou a trabalhar em projetos sociais, projetos como, por exemplo, terminar a fome do mundo, resolver a crise energética, conter ameaças científicas antes que se tornassem catastróficas. Então, assim, eles tinham basicamente uma utopia formada por eles para, assim, caso a Terra dê algum problema, não vai dar, porque a gente vai resolver esses problemas. E também a gente tem agora, por exemplo, a reabilitação, né, digamos assim, né, de vilões. Então, por exemplo, o Bentley 23, que ele é um clone de um super vilão, ele foi acolhido e educado para trilhar um caminho diferente. Né? Então, foi uma prova para eles de que a ciência pode
redimir até as mentes mais perigosas, né? Coisa que a gente vê que várias vezes nos quadrinhos do Reed ele tentou fazer isso com o próprio Victor Von Doom, né? Só que, porém, o Victor Von Doom nunca caiu na lábia do Reed. Óbvio que a Fundação também oferecia uma educação e, além disso, oferecia proteção para esses jovens. Eles acreditavam no potencial desses jovens e aí davam oportunidade para eles estudarem mais e para eles se desenvolverem e também contribuírem com o mundo. Se não me engano, acho que eu até falei isso no vídeo que eu falo sobre o Reed, as invenções dele. A Fundação Futuro é o maior legado que ele deixou, porque é um legado que continuou por muito tempo e que continua ainda nos dias de hoje dentro dos quadrinhos. Basicamente, eu vou ler uma frase para vocês que explica exatamente a Fundação Futuro e essa questão de legado do Reed. Mais do que um projeto científico, a Fundação Futuro é o maior legado do Senhor Fantástico. Ela representa sua crença de que o conhecimento, quando compartilhado e guiado, é capaz de mudar o mundo para melhor. E quando a próxima geração de gênios olhar para as estrelas, a Fundação Futuro terá pavimentado o caminho. Mas e você, o que acha da Fundação Futuro, cara? Realmente é uma organização muito bacana, né? Uma organização que talvez a gente precise no nosso mundo atual. Mas é isso, não esqueça de se inscrever e de deixar seu like. Eu vou indo nessa, daqui a pouco eu volto com outro vídeo. Fui!